A minha forma de fazer aula, fazer vídeo, eu sempre tento explicar de uma maneira mais clara que sirva tanto para o leigo, como para o médico, como farmacêutico, como qualquer outra profissão da saúde, qualquer pessoa possa entender. Porque a dificuldade é passar. E eu também não uso, normalmente eu não uso slide. Eu vou usar um pouco de slide no final, tá bom? Quando a gente fala de microbiota intestinal, eu lembro muito bem na faculdade, a gente só pensava em microbiota intestinal quando a gente atendia um paciente com diarreia, por incrível que pareça, tá? Quantos anos eu não prescrevi probióticos com o paciente apenas no período que o paciente estava com diarreia? Porque o nosso foco era procurar doenças visíveis. Então, você fazia uma pessoa com queixa de estufamento, gases, mal-estar, a pessoa não tinha uma boa digestão, dificuldade para ir no banheiro. Você fazia todos os exames na pessoa, colonoscopia, endoscopia, exame de fezes. Você fazia tudo, não encontrava nada, ou se encontrava alguma coisa, operava, se era cirúrgico, mas a gente não tinha a visão do invisível. Entendeu? O que é o invisível? É a microbiota intestinal. Por incrível que pareça, a microbiota nossa intestinal, nosso intestino, ela representa 90% das nossas células. Se você fosse contar a sua microbiota, nós somos apenas 10% humano, por incrível que pareça. Então, ela tem que exercer um papel fundamental na nossa saúde. E muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento até hoje. Quando eu começar a falar para vocês os benefícios de você ter uma microbiota saudável, é inacreditável a mudança na qualidade de vida que nós temos. Quando eu falo em microbiota, eu falo apenas na luz intestinal, mas o intestino é muito além da microbiota. Nosso intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Ele tem mais de 500 milhões de neurônios, ele funciona independentemente do nosso sistema nervoso central, ele seleciona o que vai ser absorvido, ele seleciona o que vai ser excretado, ele tem uma inteligência própria, ele funciona, só para vocês terem uma ideia, de cada 10 estímulos, 9 estímulos é o nosso intestino que manda para o nosso cérebro, e um é o que ele recebe do nosso cérebro. Ou seja, olha a importância do nosso intestino. Você pega uma pessoa com depressão, por exemplo, com ansiedade, com problemas psiquiátricos, que muitas vezes estão fazendo uso de antidepressivos para aumentar a serotonina. Se eu contar para vocês que a serotonina, 90% da nossa serotonina é produzida no nosso intestino, por incrível que pareça, o nosso cérebro terceiriza o nosso intestino e a serotonina via nervo vago chega no nosso cérebro para nos dar felicidade. Agora, uma pergunta que eu faço para vocês. Quem de nós hoje, nos dias atuais, tem uma alimentação saudável? Poucas pessoas. Quem não passa estresse no nosso dia a dia? O estresse influencia, Juliano, no nosso intestino? O estresse interfere na produção de serotonina? Nossa, com certeza interfere. Então, todos nós, praticamente, nós temos estímulos externos extremamente agressivos no mundo que nós vivemos atualmente. Porque o nosso corpo, nós somos idênticos a um ser humano, não precisa ir muito longe, de 100, 200 anos atrás. Não mudou. Nós não mudamos absolutamente nada. Só que o que a gente está colocando na nossa boca e o mundo que a gente está vivendo, a influência do meio ambiente hoje, está acabando com muitas pessoas. E o pior, assim, eu sempre falo isso, né? Quando a pessoa ainda tem uma doença e a pessoa acaba, eu sei que é difícil para a família, mas acaba perdendo a vida, é uma coisa ruim, drástica, mas não tem sofrimento. O pior é que todos nós estamos vivendo muito mais, estamos chegando aos 90, vamos chegar aos 100 anos de idade,
Só que qual a qualidade de vida que você quer chegar lá? Você quer chegar com uma qualidade de vida tomando uma polifarmácia? Quantas pessoas não tomam mais de 10, 20 remédios no dia a dia? Não é verdade? E uma coisa que a gente tem que entender, e é o foco da aula de hoje, que eu gostaria de falar para vocês, é que 70 a 80% da nossa imunidade está presente no nosso intestino. Opa, Juliano, mas como que pode um negócio desse? O nosso intestino, responsável por tudo isso, a nossa imunidade do nosso corpo, para nos proteger de qualquer doença? Sim. E como que a gente está tratando esse intestino nosso? Nós nos preocupamos, nós achamos que a área externa do nosso corpo, a pele, né, a área exposta ao sol, né, a gente acha que essa área é a área que nós estamos expostos ao meio ambiente. Mas não é verdade. Além dessa área, existe uma área enorme, correspondente a um campo de futebol, que é a área do nosso intestino. Porque quando você pega um alimento e coloca na sua boca esse alimento veio do mundo externo e ele vai ter que ser convertido, ele vai ter que ser quebrado e ele vai ter que ser absorvido para nos nutrir. E o nosso corpo, o nosso sistema imune, ele tem que reconhecer se isso é um alimento de verdade ou se é um produto alimentício. O nosso sistema imune, ele é capaz de saber isso. Por incrível que pareça, existe um tecido linfóide, né, associado ao intestino, também conhecido como GALT, onde existem células especializadas que conseguem detectar através da parede do epitélio intestinal o que é bom e o que é ruim. O que for ruim, imediatamente o nosso sistema imune vai lá para combater. O que for bom, ele vai trazer para a nossa proteção, seja a nossa nutrição, seja para fortificar o nosso sistema imune, que é extremamente inteligente. Quando a gente estuda, você começa a estudar bioquímica, eu fico assim impressionado, né? Eu falo, meu Deus, como o nosso corpo é perfeito, como as coisas funcionam maravilhosamente bem. O que acaba com a nossa saúde é o quê? São alimentos que a gente coloca na boca, que a gente acredita que é alimento. Por exemplo, o trigo. Infelizmente, o trigo não é o mesmo do passado. O trigo foi modificado na verdade, foi modificado na década de 60. O Dr. Norman Borlaug, ele ganhou o prêmio Nobel da Paz em 1970 porque ele acabou com a fome no mundo por ter modificado o trigo, ter aumentado 8 vezes a produção do trigo. É ótimo. Ele não sabia que o trigo que ele modificou, que tinha 1,20 m e passou a ter 30 centímetros ou 60 centímetros, era um trigo igual, com o mesmo gosto, com o mesmo sabor, com a mesma liga, porém com 14 proteínas glutinosas que têm a habilidade de comprometer a permeabilidade intestinal. Juliano, o que é permeabilidade intestinal? O nosso intestino, ele tem uma camada de células mucosas, uma camada fina que separa a luz do intestino para o nosso sistema imune. É claro que existe um muco protetor, como se fosse uma clara de ovo, tá? Que está cobrindo essa parede epitelial, que tenta impedir com que bactérias, tanto ruins como boas, tenham interferência nesse epitélio. Porque esse epitélio, ele é muito fininho. E o trigo tem a capacidade de ocorrer um afastamento celular. Começa como se fosse assim, você furasse o intestino. Então fica cheio de furinho, permitindo com que bactérias gram-negativas, principalmente o LPS, que são lipopolissacárides, presentes nessas bactérias gram-negativas, e resíduos alimentares penetrem por essa permeabilidade ocorrida pelo trigo. O antibiótico, o anti-inflamatório,
o estresse, muitas coisas também agem aumentando a nossa permeabilidade intestinal. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você imagina só, se você tem uma permeabilidade intestinal aumentada, está entrando inimigos dentro de você. O que o seu sistema imune, que está ali embaixo dessa célula, 70% da nossa imunidade está ali. O que ele vai fazer? Nos proteger. Vai para o combate, vai para a guerra. Ali tem linfócitos T, linfócitos B, células matadoras, natural killer, vão produzir citocinas. É uma guerra realmente contra o inimigo, para nos proteger. Só que muitas vezes a gente erra mais, erra. Chega uma hora que o nosso sistema imune não aguenta, não suporta e começa a ter alterações. Células a distâncias de um tecido saudável é reconhecido pelo sistema imune como célula inimiga. Então você pega, por exemplo, uma tireoidite de Hashimoto, a tireoidite de Hashimoto se iniciou no aumento da permeabilidade intestinal. Células do tecido de defesa do nosso sistema imune confundiram. Não é o trigo, não, que está entrando. Acham que a tireoide é o trigo. Vai lá e destrói a nossa tireoide. Esclerose múltipla. Doenças a doença que vocês possam imaginar, tá? Relacionadas ao sistema imune, qualquer doença, síndrome de Sjögren, espondilite anquilosante, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, se iniciou por esse aumento de permeabilidade e agressão no nosso sistema imune. Juliano, mas como é que nós fazemos, meu Deus, nos dias atuais para viver? Uma boa pergunta, né? Como é que a gente tem que fazer? A gente tem que realmente controlar o nosso estresse, realmente pensar muito no que a gente está colocando na nossa boca, muito. Acima dos 35, 40 anos de idade, muitos de nós, infelizmente, perdem a habilidade de produzir enzimas digestivas. Consequentemente, você come uma proteína animal e não consegue digeri-la adequadamente. Pedaços de proteína mal digerido vão lá para o nosso intestino. São alimentos para bactérias ruins, porque o nosso intestino tem que estar em equilíbrio entre bactérias boas e bactérias ruins. É igual uma cidade, eu sempre vejo uma cidade. Numa cidade tem que ter mais pessoas boas do que ruins. Agora, você começa a colocar fuzil, bazuca, tanque de guerra para o inimigo, para a turma ruim, para os bandidos da sua cidade, a polícia não vai combater eles com 38. Você entendeu? É a mesma coisa que acontece. Você começa a não digerir proteína animal adequadamente, você vai dar arma para o bandido. Vai ser comida para proteobactérias que vão produzir gases, inclusive gases mal cheirosos, tá? Que leva muitas pessoas a sentir muito constrangimento quando vai ao banheiro, por conta da liberação de cadaverina, putrescefina, que vai liberar. E esse aumento de gram-negativo sobre as bactérias benéficas do nosso corpo é chamado desbiose. E quando essas bactérias sofrem um turnover, elas nascem, vivem e morrem constantemente. E esse LPS, que é como se fosse uma espada, que está na costa da bactéria gram-negativa, ela tem a habilidade também de aumentar a permeabilidade intestinal e entrar pelos vãos celulares, fazendo com que o nosso sistema imune, que está ali, o nosso exército está ali para nos proteger, é a nossa fronteira, tá? Do meio externo com o interno. É a mesma coisa, a pele está aqui, tá? Nós estamos com a pele. Embaixo da pele está vaso sanguíneo, está tudo. Se você machucar, você sangra. É a mesma coisa ali, tem um epitélio fininho, tá? E embaixo desse epitélio está o sistema de defesa. Meu Deus do céu, essa pessoa só come errado. Essa pessoa não está digerindo o que está comendo. Essa pessoa está usando omeprazol, está usando bloqueadores de bomba de prótons. Nossa, mas isso faz mal, Juliano? Muito mal. Imagina só você com uma dor de estômago, você usando omeprazol por 10, 15 anos, que eu vejo no meu dia a dia. Ora, você diminui a acidez do seu estômago tomando omeprazol.
Perfeito. Só que, para você digerir proteína animal, você precisa ativar o pepsinogênio em pepsina. E para essa ativação ocorrer, há necessidade de produção de ácido clorídrico. Quer dizer, se eu tomar o omeprazol, não vai ter essa ativação? Não. Consequentemente, essa proteína vai ficar parada no seu estômago e vai sofrer um processo de podridão, apodrecer no seu estômago. E o pior, além da sua digestão ficar lenta, como eu falei, esse pedaço de proteína mal digerido vai ser alimento para bactérias ruins do nosso intestino. Então a gente tem que ficar muito atento e tomar muito cuidado quando você vê hoje a conduta, tanto assim em relação a medicamentos que nós estamos prescrevendo para os nossos pacientes. Eu não sou contra o omeprazol, eu sou contra o omeprazol com uso contínuo. Tem casos que há necessidade de tomar qualquer zol da vida, mas com início, meio e fim, não mais do que 60, 90 dias. Principalmente nos hipersecretores, tá? Mas a grande maioria das pessoas se sente confortável usando o omeprazol porque ele anestesia o esôfago e o estômago. E a pessoa tem 50 anos, ela já não produz mais, desde os 35, ela está perdendo a habilidade de produzir enzimas digestivas adequadamente. E a pessoa está com sintomas digestivos, está com gases, com fezes explosivas, e o pior é que toda a família da pessoa é assim. Então a pessoa acha que é normal você ficar soltando gases, flatulando, vai no banheiro, lacra o banheiro, daí o irmão entra no banheiro, lacra de novo, aquele cheiro mal cheiroso, é normal, é assim, porque você não tem parâmetro, você acha que o normal é isso, porque você convive com pessoas que têm o mesmo hábito alimentar seu, entendeu? Então, realmente, a gente tem que abrir a nossa cabeça e mudar, tá? Quando a gente for no supermercado, vocês podem ter certeza absoluta que poucas coisas realmente são alimentos. Muitos são enlatados, estão lá, que estragariam. Um molho de tomate estragaria. Se você fizer um molho de tomate natural e deixar fora da geladeira, em 2, 3 dias vai ter bolor, vai estar lá um veludo em cima do molho de tomate. E nós compramos molho de tomate pronto, e está na prateleira do supermercado, na gôndola do supermercado, muitas vezes há 3, 4 meses. E como é que não estraga? Porque existem aditivos alimentares, coisas inadequadas para o consumo humano. E aí a gente consome aquele negócio, tá bom? Que vai lá e arrebenta com a permeabilidade intestinal, causa desbiose. E é por isso que nós estamos adoecendo. Todos nós estamos adoecendo no mundo atual por conta disto. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter é um bom senso e entender que o nosso trato digestivo, da boca até o ânus, é um trato digestivo que entra em contato com a parte externa. Isso que você tem que entender. Portanto, pense no que você vai colocar na sua boca, porque ela vai ter uma repercussão positiva ou negativa. Em vez de você começar a comprar produtos congelados prontos, voltem, eu sei que é difícil falar isso, voltem a usar o fogão. É muito importante nós, tá, termos o bom senso, isso é bom senso, e abrir a cabeça das pessoas. Essas informações é muito importante chegar para muitas pessoas, porque às vezes num bate-papo igual esse, numa conversa que nós estamos tendo aqui, é o que você salva uma pessoa. É muito importante você usar enzimas digestivas, tá, pessoal? Isso é uma coisa muito, muito importante para ter uma digestão adequada até o final da vida. Isso é importante. Como é que está o cortisol do seu sangue? Você já dosou seu cortisol? Dose o seu cortisol. O seu cortisol pode ter uma influência diretamente relacionada na sua microbiota intestinal, na sua permeabilidade intestinal e no sistema imune, deprimindo o nosso sistema imune. Temos que controlar isso. Como é que está o nível de vitamina D do seu corpo? Vitamina D também tem uma influência absurda em cima do nosso sistema imune, nos fortalecendo. Existem protocolos com altíssimas doses de vitamina D, não é à toa. Não é à toa. Funciona muito bem conduzido, funciona e consegue resolver casos gravíssimos, porque acorda o nosso sistema imune. Agora eu pergunto, nós fugimos do sol,
está todo mundo trabalhando dentro de um ambiente fechado e nos foi colocado que o sol é ruim para a saúde. Então, poucas pessoas hoje têm níveis de vitamina D adequado. E a população está adoecendo e o câncer está aumentando. É engraçado porque há uma evolução da medicina, mas as doenças não acabam nunca. Pelo contrário, as doenças cada vez estão aumentando mais. Então, é muito importante a gente ter estratégias para a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Existem alimentos que as pessoas deixaram de consumir. Eu pergunto para você, você consome verduras, legumes, constantemente, numa quantidade adequada de fibras, frutas variadas durante o seu dia, pensando em alimentar a sua flora intestinal boa, porque ela depende de fibras para fermentar. A flora intestinal ruim precisa de restos alimentares mal digeridos, e a flora intestinal boa nossa depende de alimentos de verdade. Nós estamos dando alimentos de verdade para a nossa flora intestinal? Para a nossa microbiota intestinal? Difícil, né? Poucas pessoas estão fazendo corretamente isso. E as pessoas que fazem, muitas vezes estão usando alimentos com agrotóxicos. Dificilmente hoje a gente encontra alimentos lindos e bonitos que não contenham agrotóxicos, né? Você pega uma cenoura no supermercado, ela é robusta, grande. Você vai na feira no domingo de manhã, pelo menos aqui na minha cidade, no interior de São Paulo, eu vou lá na feira e vejo aquela cenourinha pequenininha, fininha, que ainda tem a parte verde da cenoura, que o senhorzinho colheu, acabou de colher antes de vir para a feira. Aí você olha para aquela cenoura, nossa, muito feia essa cenoura, muito pequenininha. Aquilo é comida de verdade. Aquilo é fibra de verdade para o nosso intestino. Então, a gente tem que mudar, tá, pessoal? Hoje existem tecnologias capazes, tá, de fazer com que a gente consiga viver uma vida melhor. Existem. Da mesma maneira que existe um monte de porcaria que a tecnologia faz, também existe a tecnologia joga a nosso favor. Eu queria falar para vocês sobre um prebiótico.